Existem pessoas que, quando querem alguma coisa, ficam sempre a pensar nisso e, enquanto não conseguem, ficam a lamuriar-se em vez de a trabalhar árduo para conseguir. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal. Bom, eu não estou a falar no ponto de vista de trabalhar por trabalhar, eu estou a falar no ponto de vista de ter um pensamento daquilo que deseja e trabalhar para isso. E também, e é o principal objetivo deste vídeo, trabalhar para quando atingir o objetivo, que é uma situação diferente. Uma coisa é nós trabalharmos para atingir o objetivo, outra coisa é trabalhar para quando atingirmos aquele objetivo. Por exemplo, o meu objetivo é ter cursos online, e só que eu sei que poderei publicar numa plataforma que patrocina os vídeos de alguma forma e esperar que as coisas aconteçam porque tem alguma circunstância de marketing. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos cursos da Udemy. Embora a nível de preço do curso seja mais barato e talvez um preço mais justo. Depois temos, por exemplo, nós promovermos a criarmos uma audiência nas redes sociais, como por exemplo no YouTube e Instagram, LinkedIn e por aí afora, o Twitter X, e depois construir uma audiência que queira comprar os nossos cursos. Eventualmente poderão ser um bocadinho mais caros, tipo, hoje em dia nem tanto, mas um bocadito, e está, por exemplo, no Hotmart. Mas é assim, eu tenho como objetivo um dia ter audiência para conseguir isso. E trabalhar, e estou a trabalhar para isso, com o pouco que eu tenho, é só quando eu vou levar o filho à escola, ou quando vou a dirigir ou conduzir, visto que eu estou a trabalhar num projeto que me ocupa o tempo, eu não tenho tempo para estar ali a gravar vídeos, mas enquanto estou em deslocações no carro, vou pensando para os meus botões e vou-me lembrando de temas e vou gravando. Felizmente tenho conseguido ter muitas ideias, que muitas vezes são preocupações que eu tenho, outras vezes são inputs do meio envolvente, que depois faço umas conjugações mentais e sai um vídeo que às vezes não tem muito a ver com o input que eu recebi, mas depois eu imagino assim, então e se eu conseguir construir a audiência, aí é que eu vou começar a fazer os meus cursos? Não. Eu tenho que começar a fazer os cursos ainda antes de ter a audiência, que é para estar preparado. Pronto, eu tenho neste momento muito material que pode ser usado para virar curso. Eu próprio tive cursos, embora não tenha tido sucesso porque não tinha audiência, mas tenho alguns cursos dos anos 2000 até 2018. Depois começaram também a ficar um bocadinho desatualizados, porque são cursos de informática, a maior parte, ou que tenha indiretamente a ver com a informática. Eu tenho muito material para reestruturar. Tenho muito material para fazer de novo, porque há coisas que não vale a pena, mais vale deitar abaixo e fazer de novo. E há coisas que se podem aproveitar bastante, porque continuam mais ou menos na mesma, com umas atualizações. E então, nesse aspecto nós temos que trabalhar para conseguirmos estar preparados para conseguirmos o objetivo. Seja em que situação for. Se nós quisermos o objetivo e depois, quando chegar a hora, não estarmos preparados, nós perdemos o tempo da oportunidade. Nós temos que criar a nossa oportunidade e estar preparado. Às vezes também não dá certo, mesmo estando preparado, quanto mais se não estivermos preparado. Isso aí é um problema que muita gente passa.
e depois começam-se a lamorear por eu tive a oportunidade de fazer determinada coisa, mas não consegui, não tive tempo. Pois a culpa é sempre de outra coisa, não que é culpa nossa. Nós temos que conseguir atingir um objetivo e estar preparado para quando atingirmos esse objetivo. Depois também há outra questão, às vezes o nosso objetivo não tem a ver com essa questão de estar preparado, é só um objetivo. Então nós, quando atingirmos o objetivo, temos que fazer logo outro objetivo, porque senão vamos abaixo. Por exemplo, uma equipa ou um time de futebol, o objetivo é ser campeão. Se conseguir ser campeão, tem que ter um novo objetivo, é voltar a ser campeão, mas isso depois já não dá tanta vontade. Então é ser campeão e depois ser campeão e ganhar uma copa ou uma taça a mais, ou tem que haver sempre assim qualquer coisa superior, ou ganhar o título do continental, não é? Por exemplo, o europeu, ou a Copa Africana, depende do país onde estiver. Então isso aí temos que estar preparados ou reformular os nossos objetivos para conseguir. Eu, por exemplo, uma vez, quando em 2000 e... Depois isto o tempo às vezes arma-nos armadilhas, eu digo os anos, e às vezes não acerto nos anos, mas deve ter sido lá para 2003, pronto, assim um ano assim muito, ou 2004, 2003, 2004, a internet ainda não estava muito evoluída ao nível do World Wide Web, lá que já tínhamos tecnologias dinâmicas no lado do cliente, mas os sites ainda eram muito arcaicos, embora já existisse tecnologia para ser melhor. Eu construí um site para a minha empresa da altura, que ainda não era o Gagic RC, que eu só criei esse nome em 2012, mas que no fundo é uma continuação da mesma coisa. Na altura nem me lembro bem qual era o nome, acho que ainda era só Citel, foi nos tempos da Socitel, que era a Sociedade Teodósia, que trabalhava na área de venda de hardware, computadores e peças para computador, componentes, e pronto, e até vendia bem. Claro que ainda não vendeu tão bem como a empresa anterior, mas vendeu bem, também tínhamos menos gastos. O preço do aluguer da instalação era mais baixo e não pagávamos assim diretamente salários e tal. E então era mais o lucro, embora mais baixo, fosse bom. Então eu tentei ter o objetivo de ser mais do que apenas vender hardware, também vender serviços. E então eu não me preparei, porque na altura bastava eu ter um site a dizer que fazia isso, as pessoas pesquisavam no Google, que na altura o Google era novo, ou então, eu nem me lembro se era no Google, era num pesquisador qualquer, não sei se era o Alta Vista ou se era o Google, era numa altura que ainda os dois existiam, também já estou um bocado esquecido, e também existia o KD, não é, do Brasil, que de certeza também ajudava bastante, mas não era muito usado em Portugal, é só por alguns, e então era muito fácil de encontrar a minha página de internet. Então eu propunha lá serviços, mas eu propunha serviços que eu ainda não os conseguia desempenhar, então eu recebi convites de grandes empresas, de grandes empresas a querem criar redes Wi-Fi, redes sem fios, com router e tal, e a quererem que eu fizesse serviços de e-learning, que estava a começar, de universidades, que eu tinha esse interesse. Eu depois eu não respondia porque eu não conseguia fazer. Então o que é que eu devia ter feito antes? Primeiro eu estudava. É claro que eu podia contratar pessoas para fazer, pôr um anúncio para procurar, é verdade, mas convinha eu ter-me preparado primeiro para pelo menos conseguir fazer minimamente o serviço. E eu aí podia ter dado uma grande volta à empresa,
porque depois nessa altura começaram a aparecer as grandes superfícies em Portugal, em grandes shoppings, centros comerciais, começou a aparecer o Colombo e já existiam outros, já existia o Vasco da Gama em Lisboa e tal, e apareceram no país todo, tipo Norte Shopping e por aí afora. E então as grandes empresas de informática da altura, tipo Vobis, eu acho que ainda não existia Vorten, existia Vobis, existia outras lojas que agora não me lembro, grandes nos shoppings, que estavam a trabalhar em alguns lugares, pronto, até às 23, 22 estavam, desde das 10 ou das 9 até às 22, 23, e alguns lugares até à meia-noite. E eu não, eu fazia o trabalho normal das 9 às 6 ou até às 7, também não me lembro bem do horário. E depois eu ia para a universidade para terminar a licenciatura nessa altura. E também por causa disso eu não tinha tempo para... Eu tinha os projetos para fazer, projetos práticos, tinha que estudar para as frequências, para os exames, para os testes, e não tinha tempo para estudar as outras coisas que eu me propunha. Eu ouvia falar das coisas, mas estudar as coisas eu não tinha tempo, porque tinha que estudar para a universidade, para o Instituto Superior, e perdi muitas oportunidades. Podia ter feito as coisas de outra maneira. Então isto também é a prova que eu podia ter apanhado uma onda que muita gente aproveitou, e o meu advogado também me falou nisso. Então tu podias era fazer serviços. Ele, sem saber do que estava a passar, ele uma vez disse isso. Se tu fizesse serviços, tu ias lá para a minha empresa em Évora, porque eu vinha a Lisboa a dar umas consultas de advogado, mas depois também era tipo metade em Lisboa, metade em Évora. Ele disse que precisava lá de um serviço em Évora e que ele se eu fizesse esses serviços que ele contratava e eu ia lá fazer. E depois a margem de lucro também era grande, eram serviços, comprava alguns materiais e fazia o serviço, o lucro era muito maior. Ainda por cima era especializado e havia menos pessoas a fazer. Assim, porque havia empresas para fazer para grandes empresas, mas empresas para fazer para as microempresas, para pequenos negócios, aí já era mais difícil de encontrar. Então perdi essa oportunidade naquela altura. Neste momento já não vale a pena tanto fazer esse tipo de serviços, porque já toda a gente faz, e é muito mais fácil a pessoa fazer por conta própria, porque basta comprar a peça e carregar num botão e em princípio consegue fazer de alguma maneira, instalar uma impressora sem fios e tal. Mas agora tem que ser, são serviços mais especializados, uma coisa mais em concreto, que é o que eu estou também a pensar fazer agora. Estou a preparar-me para isso, estou a preparar-me para um bocadinho de tudo, não é? Porque tenho as aplicações, tenho as situações mais para entretenimento, tenho os cursos, a parte de ensino, e depois a parte de investigação é inerente. Isso eu não estou a pensar que seja específico, vai acontecendo, tudo vai acontecendo. Então tenho que estudar 2 ou 3 áreas de informática para 2 ou 3 grandes áreas de informática para conseguir os projetos. E não quer dizer que já não tenha estado a estudar, mas se acontecer a situação de ter muita audiência, ainda não estou preparado. Então a coisa tem que ser preparada enquanto se está a construir a audiência, e foi por isso também que há mais de um ano eu comecei. Está mais difícil do que eu pensava, mas vai avançando. Também sei que quando começar, tenho essa expectativa, quando começar a lançar um conteúdo mais especializado, depois o nicho vai afunilando mais. Neste momento estou a atirar um bocadinho para todos os lados, eu sei, e então é mais difícil do algoritmo me mandar para as pessoas certas, porque ainda não estou a falar com as pessoas certas. Embora este canal em específico vá continuar a ter mais essa dificuldade, depois os outros, que é o Gajic RC, o Gajic RC Média, o Ozic MCN, principalmente, vão ser mais focados.
E pronto, era isso. Basicamente o objetivo deste vídeo era falar sobre isso. Nós temos o objetivo, mas temos de estar preparados quando atingirmos o objetivo. Ou seja, ou nem que seja por estabelecer outros objetivos, ou então estar preparado para oferecer alguma coisa quando o objetivo estiver feito. Neste caso eu dei o exemplo da audiência, mas pode ser muitas outras coisas. Estou grato por terem assistido este vídeo até ao fim. Interajam com o vídeo, interajam com o canal, inscrevendo, subscrevendo o canal. Esperem pelo próximo vídeo e fui!